Finalmente, terminou a novela que se arrastava ao longo da última semana. O Bayern de Munique anunciou a contratação de Harry Kane, jogador de 30 anos, já está em Munique, passa por exames médicos, assina contrato e pode fazer estreia já neste sábado, no duelo contra a equipe do Leipzig pela Supercopa da Alemanha. Depois de uma longa e interminável novela, o Bayern de Munique finalmente anunciou a contratação do atacante Harry Kane, 30 anos, jogador que esteve nas últimas 10 temporadas jogando na equipe do Tottenham. Harry Kane chega num negócio que girou acima dos 100 milhões de euros. Nesse primeiro momento, a equipe do Bayern de Munique vai pagar 100 milhões de euros e ainda tem mais 20 milhões em bonificações por objetivos que o Harry Kane alcançar ao longo da temporada. Esse negócio ele é sempre muito comum, né, quando tem grandes transações. Então o negócio pode chegar a 120 milhões de euros. A maior contratação da história do Bayern de Munique. O Bayern de Munique nunca tinha ultrapassado, né, essa barreira dos 100 milhões de euros em uma contratação, e agora quando buscou aí o Harry Kane acabou, né, ultrapassando essa barreira. E chega para suprir uma posição muito carente no elenco da equipe do Bayern de Munique. Isso porque desde a saída de Robert Lewandowski, né, que saiu da equipe do Bayern de Munique e foi para o Barcelona, o Bayern tentou acomodar as melancias no caminhão, tentou se acomodar com os jogadores que tinham à disposição. O Choupo-Moting acabou, né, sofrendo muito com lesões e não é um atacante do calibre para o tamanho e a exigência do Bayern de Munique. E o Bayern de Munique também tentou o Sadio Mané, e aí a gente viu que não deu certo, inclusive o Sadio Mané já até saiu da equipe do Bayern de Munique e foi buscar um grande jogador, a cereja do bolo. O Bayern de Munique tem um time muito bem montado no sistema defensivo, no meio campo. Faltava só um jogador para terminar as jogadas desse bom elenco que tem um time do Bayern de Munique, recheado de jovens jogadores, promissores jogadores revelados do próprio Bayern e também com jovens jogadores que acabaram sendo contratados, né, já para a categoria de base e para chegar, né, profissionalizando no time do Bayern de Munique. Então, faltava essa cereja do bolo, faltava esse jogador terminal, esse jogador que vai entregar no mínimo aí 20 gols por temporada na equipe do Bayern de Munique. E esse jogador é o Harry Kane. Então, 30 anos, jogador que esteve aí nas últimas temporadas no Tottenham, ele foi revelado na equipe do Tottenham, teve passagem pelo Hull, teve passagem pelo Leicester e ficou aí as últimas temporadas na equipe dos Spurs. E agora, né, o jogador tem a grande possibilidade de conquistar o seu primeiro título da sua carreira profissional. Exatamente, o Harry Kane, mesmo com esses grandes números de gols marcados, ele até o momento nunca levantou uma taça, nunca foi campeão de qualquer campeonato que seja. Esteve muito próximo quando, né, o Tottenham disputou a decisão da Liga dos Campeões da Europa contra a equipe do Chelsea, mas acabou sendo superado pelo rival londrino. E agora, no Bayern de Munique, o Bayern de Munique, com a contratação do Harry Kane, sobe o patamar. Era um time que iria lutar ali para chegar no mínimo até as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Podemos colocar agora o Bayern de Munique pelo menos até a semifinal. Sobe um estágio e aí a gente sabe, né? Chegou na semifinal, o Bayern de Munique tem peso na sua camisa, é uma camisa muito tradicional no futebol da Europa, né? Um dos grandes da Europa. A gente olha Real Madrid, Manchester United, a gente olha Juventus, Internacional, Milan, e a gente tem que olhar para Bayern de Munique, que é um dos grandes, tá nesse seleto grupo de grandes clubes do futebol mundial, a equipe do Bayern de Munique. Então, esse é o salto de nível no Bayern de Munique. Então, a tendência é de que ele, inclusive, já faça a sua estreia neste sábado, no duelo contra a equipe do Leipzig, na arrancada da temporada alemã. No final de semana nós teremos também, além da Supercopa da Alemanha, os jogos da Copa da Inglaterra, mas o jogo do Bayern e o jogo do Leipzig, esses jogos acabaram sendo remanejados para outra data. E aí, o que você acha da contratação
de Harry Kane por parte do Bayern de Munique. Ele vai arrebentar na Alemanha, ele vai ser o principal artilheiro, vai conduzir, vai manter essa hegemonia do Bayern de Munique na sequência dos anos aí que tem na Alemanha. Já são 11 títulos consecutivos do campeonato alemão, mas agora, com a chegada de Harry Kane, Bayern de Munique entra muito forte na briga pela Liga dos Campeões da Europa. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar.